Boa noite, telespectadores da TV NH. Estamos iniciando mais um programa Me Liga Que Eu Vou. Aos que estão acostumados a assistir esse programa, poderão estranhar a minha presença aqui como entrevistador. Porém, já havia sido anunciado que vai haver uma substituição. O titular do programa está sentado aqui ao meu lado, meu colega Dr. Gelson Reurich. E para caracterizar essa transição, será o nosso primeiro entrevistado, com muita honra. O Dr. Gelson e eu somos conhecidos de longa data, mas eu prefiro que ele mesmo se apresente. Qual é a sua qualificação? Ele é psiquiatra, já reconhecido na nossa comunidade, mas ele se apresenta com a sua formação e seu estabelecimento. Gelson, boa noite. Boa noite, doutor Roberto, boa noite a vocês que estão me assistindo. Eu queria falar um pouquinho sobre a minha formação, como foi perguntado. Eu estudei na cidade de Pelotas, me formei na Universidade Federal de Pelotas, na Faculdade de Medicina, em 1980, e fiz a minha residência no Hospital Santo André, fiz alguns estágios, alguns cursos no Hospital São Pedro, e fiz a minha credencial como psiquiatra logo em seguida. Porém, nesse período, eu iniciei as minhas atividades aqui na cidade de Novo Hamburgo, e em primeira mão pela Unimed, o nosso apoiador do programa, e iniciei lá em 1982, nessa época, e eu tive o prazer de ser o primeiro psiquiatra da Unimed e um dos primeiros aqui na cidade. Que maravilha. E agora, a respeito da tua atividade no consultório, o exercício da psiquiatria dentro da comunidade de Novo Hamburgo, com tanto tempo de experiência, da década de 80 até agora, a transformação, a modificação da comunidade de Novo Hamburgo, de que forma isso influenciou a tua atividade de consultório? Bom, naquela época, a psiquiatria tinha uma expressividade muito fechada. Ela começou a abrir um pouco mais com a reforma psiquiátrica, da qual eu participei dentro daquelas atividades todas, mas hoje em dia está um pouco diferente. Tá uma divisão dentro dos caminhos da psiquiatria. Mas dentro da comunidade de Novo Hamburgo, onde fui muito bem aceito, eu tive as minhas atividades aqui no consultório, dentro da psicoterapia, dentro da própria psiquiatria. Atuei dentro de sindicatos e fui abrangendo as minhas atividades até em outras cidades aqui do Vale. A população de Novo Hamburgo, ela esteve muito receptiva. Então, isso proporcionou uma abertura maior, dentro da receptividade do atendimento para procurar um psiquiatra. O estigma psiquiatra era muito forte. Até tem a expressão, médico para louco. E isso foi desmistificando. E eu tive essa participação bem grande nesse período em que a gente pôde conversar com a população mais de perto, sobre os problemas, sobre as dificuldades emocionais delas, em que elas pudessem ter um pouco mais de alívio na sua dor, nessa dor emocional, a dor mental, sem ficar com esse pensamento, o psiquiatra, uma apreensão, embora hoje ainda existe alguns resquícios disso. Realmente, assim, tu chama atenção para uma situação. Antes, o psiquiatra quase que era chamado para atender situações extremamente avançadas. E hoje não. Hoje a pessoa tem o acesso ao psiquiatra, ou procura o psiquiatra, com muito mais naturalidade. Outra coisa, assim, que evoluiu também muito, a questão das drogas. Hoje nós temos um arsenal terapêutico medicamentoso,
bastante interessante e que é muito útil, né? Então, eu queria que tu discorresse um pouco a respeito do arsenal medicamentoso, o que tem de novidade, de droga, o que mudou do tempo que tu iniciou para agora. Naquela época existia, e eu coloco dentro da reforma psiquiátrica, que hoje em dia eu já não formulo o mesmo questionamento. Eu acho que foi distorcida essa reforma e eu procuro falar um pouquinho mais nisso para as pessoas entenderem sobre esse processo, né, que iniciou de uma forma muito boa, muito interessante, mas que acabou sendo distorcido, né? O fato de as pessoas saírem de um hospital psiquiátrico para serem atendidos em CAPS, isto, no início, era uma organização muito boa. Me permita, o que são CAPS? Talvez o telespectador não saiba. Sim, são centros de atendimento psicossocial, né, formados por diversos profissionais em várias áreas, né, que acabam atendendo de diversas formas esses pacientes. Só que isso foi de uma forma ampliada que acabou se achando que não precisava se internar ninguém. E acabou tendo muitos problemas com os pacientes, com as pessoas que conviviam em casa e tinham surtos. Claro que as pessoas precisam de hospitalizações, elas não têm que ter esta aversão ao hospital como se prega hoje em dia. É uma aversão que ninguém pode ser internado. O que eu acho é que os pacientes devem ser internados quando há necessidade e internados dentro de hospitais comuns, com as suas determinadas necessidades dentro do hospital, quesitos para que eles possam ser bem atendidos, e não ficarem asilados. É essa a diferença. Os pacientes não precisam ficar asilados. Sim. Apesar de eu ter perguntado a respeito de drogas terapêuticas, tu chamou a atenção para uma outra situação, essa situação da reforma psiquiátrica, a eliminação de leitos de internação psiquiátrica, a dificuldade que hoje a gente tem para internar. E isso chama para outras drogas, para dependência de drogas, né? E que é uma situação que proliferou, aumentou e que gera uma carência ou uma necessidade de internações, né? Assim, quantas medicações, eu vou tocar nesse assunto com mais ênfase agora, no sentido da procura de medicação. Claro que as pessoas, as pacientes fora dos hospitais, elas vão precisar mais medicações realmente. Até porque elas têm que ser mais contidas nos seus sintomas que acabam extrapolando o fato do controle delas, né? Porque elas vão viver dentro da sociedade, onde tem que haver alguns controles para poder ter uma boa convivência. E o aumento de medicações foi muito grande. É muito grande esse aumento de medicações. No hospital, as pessoas tinham necessidade de medicações, mas elas estavam mais livres para poder expressar os seus transtornos, as suas angústias, e eram contidas em casos extremos realmente. Quanto à parte de ficar fora, elas precisam usar mais remédios, mais medicações, e vão ter essa busca mais intensamente. Os tipos de medicações, elas avançaram muito, principalmente os antidepressivos. Os antidepressivos são substâncias assim, extremamente importantes hoje. Antigamente eram mais os calmantes leves principalmente, e os neurolépticos, os calmantes mais fortes, eles eram aplicados de forma mais intensamente nessas crises, nessas formas mais intensas de sintomas, para ser coibidos. Então, esses medicamentos que a gente tem hoje em dia, eles conseguem aliviar, embora o custo deles atualmente são muito altos, inclusive tendo até que ser providenciados para o governo pagarem alguns tratamentos por não haver condições econômicas das pessoas poderem manter o tratamento. Muito bem. E a questão da drogadição? A drogadição
é uma questão mais social, né? Porque assim, se tu vai buscar a qualidade de vida dentro da família, das famílias hoje em dia, ela está extremamente deteriorada, nossas famílias, principalmente as menores recursos, né? Porque precisam trabalhar, precisam sair, e embora estejam disseminados em todos os níveis, né, sociais, mas as famílias estão muito poucas consistentes hoje em dia, e fazem com que os seus filhos, né, ou eles mesmos, já dependentes de álcool principalmente, deem maus exemplos, não mantenham uma estrutura dentro da família. Isso vai disseminando, né, uma degradação da estrutura familiar, daquilo que serve de base para as pessoas, né? Ou seja, tem parâmetros, padrões, né, de comportamento, padrões de vida, padrões de perspectivas, de ideias, né, de convívio social. Claro que o fato da dependência também aumentou pelo fato dos traficantes terem uma intensidade maior de maneira de ganhar dinheiro, né? Facilidade de acesso. Facilidade de acesso. Hoje em dia, na esquina, se tem ali droga, qual é que quiser, desde crack, cocaína, maconha, êxtase e outras drogas aí, né? Ilícitas, né? Mas a facilidade é muito grande, né? E como se diz, até uma vez uma frase em que eu dizia assim: assuma seu filho, né, senão o traficante vai assumi-lo, né? Então isso é muito significativo, é muito significativo. Outra coisa que nós acompanhamos juntos, que somos contemporâneos, foi a evolução do mundo virtual, os relacionamentos virtuais, o acesso à internet, a criação de personagens dentro da internet, e que é uma coisa altamente positiva, mas também tem a propriedade de isolamento. As pessoas, às vezes, têm um isolamento dentro do mundo virtual. Tem 400 amigos no Facebook, mas não tem ninguém para jantar fora. Isso trouxe alguma consequência, assim, em termos de repercussão de distúrbio psiquiátrico ou social? Claro, né? Não que vá ser a causa, mas eles podem ser estimuladores de quem já tem alguma dificuldade, né? As pessoas que estão ouvindo devem ter sempre um exemplo aqui e ali, né, de alguém que quer ficar 24 horas em frente do computador, né? Dentro dessas páginas, desses redes sociais, né, de relacionamentos, né? Então elas se entranham dentro disso, né, para evitar, para se expor, né, como uma facilidade no relacionamento delas e conseguir alguma coisa, né? Claro que assim, existem dentro dessa situação muitas situações em que a pessoa acaba desenvolvendo, né, um transtorno obsessivo compulsivo, de ficar só dentro ali, né, dentro da máquina para ver coisas e acaba se isolando realmente, né? Então isso isola a pessoa, tira a possibilidade dela ficar mais social, né? E quem não tem essa tendência, quem não tem esta necessidade de fazer esse tipo de busca de amizades, de relacionamentos, elas podem usar isso de uma forma saudável. Eu não sou contra, eu acho que é interessante, isso é a modernidade, nós temos que usar, mas não de forma tão intensa a ponto de privar as pessoas de fazer aquilo que é o básico, se relacionar, né, sair, conviver com outras pessoas, buscar outras ideias, né, que possam dar a ela mais experiência de vida. O contato humano. O contato humano, a afetividade, né, que a máquina acaba não dando, né? E que alguns têm que recorrer ao profissional, eles recorrem ao psiquiatra para ter um pouco de contato humano. Sabe que eu tenho um exemplo assim, Roberto, e eu acho que as pessoas devem ter muito essa situação de uma pessoa que me falou uma vez assim:
Doutor, o senhor sabe que quando eu estou num programa, né, numa rede social e conversando com alguém, ou até namorando, como eles falam, ali eu sou quem eu quero. Eu não sou quem eu sou. Eu sou quem eu quero ser. Quer dizer, ela expressa ali em frente de uma máquina que não está sendo observada pela outra pessoa, uma forma de ser aquela pessoa que realmente ela gostaria de ser. Por que ela deixa de fazer isso, né? São as barreiras, né? São os mecanismos que a impedem, que levam ela a buscar esse tipo de situação e se isolando, né? E tendo até desenvolvendo alguns transtornos muito intensos nisso aí. E criando um personagem que depois não tem representatividade na realidade. Então, cada vez foge mais da realidade, porque ele tem que fugir de um personagem que ele criou. Mas agora temos que fazer um breve intervalo e como é interessante quando a gente consegue fazer um psiquiatra falar. Eles têm muitas histórias para contar. Voltamos em breve para continuarmos esse interessante assunto com o Dr. Gelson Roerich, no programa Me Liga Que Eu Vou.